Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. Rejeitado. Projeto para restringir homenagens a servidores públicos é arquivado pelo plenário. Parecer derrubado. Proposta para a criação da Patrulha Maria da Penha segue tramitando na Câmara. Hoje é terça-feira, 17 de setembro de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Suzy, boa tarde. Olá, João, boa tarde para você e para todos que acompanham o Rádio Câmara. Suzy, o placar foi apertado, mas mesmo assim o plenário decidiu rejeitar já na primeira discussão o projeto de resolução do vereador Dr. Flávio Salatino, que modifica regras para fazer homenagens a servidores públicos que atuam no município. Pois é, a proposta dividiu opiniões dos parlamentares. Recebeu 8 votos contrários e 7 votos favoráveis. Com isso, após o resultado da votação, a matéria foi arquivada. Ainda na fase de discussão, o vereador Dr. Flávio Salatino destacou o objetivo do projeto de limitar as homenagens concedidas aos funcionários públicos aos atos realizados por eles em períodos que não estejam em serviço ou no exercício de funções que não sejam aquelas inerentes às suas próprias atribuições. Ouça agora o que o autor da proposta, o vereador Dr. Flávio Salatino, disse em plenário sobre o assunto. Já existia um artigo no regimento que rezava a respeito do assunto. Apesar disso, vem sendo prática dessa casa, a oferta, o oferecimento, a contemplação de votos de aplauso para servidores públicos no exercício da sua função. Então, eu só tentei dar uma lapidada, no meu entendimento, nesse parágrafo do artigo 137. Tem um exemplo típico, recente dessa casa, que uma professora, ela salvou uma criança que ela estava engasgada e ela fez as manobras e recebeu as suas homenagens. Nada mais justo. Ela estava no exercício da sua função, mas o ato extrapolou as suas funções. Então, a minha ideia é que a gente tente, de uma forma respeitosa, todos os colegas, filtrar um pouco mais esses votos. Por quê? Porque o funcionário público, no exercício da sua função, ele tem a obrigação de fazê-lo da melhor qualidade, com a maior atenção, para que o cidadão, para que a pessoa que está do lado de lá recebendo esse serviço receba da melhor forma, isso na área de saúde, em qualquer das áreas. E na sequência foi a vez do líder do governo municipal na Câmara, vereador Dr. Jaime, se posicionar contra a proposta e justificar o voto. Acompanhe. Eu trouxe uma matéria publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo. Dengue cresce 600% e epidemia atinge 14 estados. 600%. Nós temos uma relativa tranquilidade com relação a isso aqui na cidade de Araçatuba. É claro que os funcionários cumpriram as suas obrigações, mas não seria justo? Há tantos outros casos que no exercício da sua função, executando o seu trabalho diário, os funcionários merecem ser aplaudidos. É uma maneira de incentivar. Via de regra, não recebem um salário adequado, condizente com aquilo que fazem. Está sempre abaixo, na maioria das vezes. E não podem ser elogiados, aplaudidos por esta casa. É a proposta que está em tramitação. Eu sou absolutamente contra. Faço sempre isso aqui, porque quando as coisas vão mal, e o poder público não consegue atuar bem através dos seus funcionários, porque o poder público funciona através do trabalho dos funcionários públicos, evidentemente. Dos cargos menores aos maiores. Então, se eles executam bem as suas tarefas, parece que não estão fazendo nada. Mas se falham, por menor que seja a falha, em especial na polícia e
na área da segurança pública e da saúde, se falham minimamente, as críticas são contundentes. Podem ser questionados, criticados e, às vezes, até humilhados. Mas se executam com eficiência, não podem ser aplaudidos? É essa a questão que fica. Funcionário público precisa ser respeitado, estimulado, porque é a partir da estrutura de prestação de serviço do Estado que a sociedade, a população mais carente, recebe algum cuidado. O vereador Denilson Pichitelli também se manifestou contra a proposta e apresentou ao plenário os motivos que o levaram a essa decisão. Se nós tirar essas homenagens, algumas homenagens, limitar algumas homenagens, as sessões aqui vão acabar praticamente 9 horas, vai acabar cedo. Então, não é só isso. A questão é o servidor público. Nós temos servidor público na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, em vários setores. O servidor público, ele vai lá e presta o concurso. Não pode ficar só nisso. Tem aqueles servidores que se destacam. Aqui no SAMU, tem funcionários ali que pagou curso do bolso, transporte, foram até São Paulo fazer alguns cursos de qualificação. E esses cursos de qualificação que eles estão aprendendo, eles estão repassando para a nossa população. Eles estão trazendo esse serviço para passar para a nossa população. Então, tem um diferencial. Nós temos que destacar aquelas pessoas que trabalham melhor. Em seguida, o vereador Lucas Zanata afirmou que votaria a favor do projeto e explicou por quê. A proposta de lei do Dr. Flávio Salatino, ela vem esclarecer algo que, na verdade, já vem sendo descumprido. Então, ele não está inovando no mérito, ele está deixando mais claro e aumentando a abrangência de algo já existente. Entendo que é extremamente necessário, sim, que o funcionário público seja estimulado, aplaudido, respeitado. É que a grande questão, e aqui se tem mostrado nítido que há diferenças de ideias, qual é a função da sessão? Não pode ser o motivo da sessão acabar cedo, porque nós podemos encaixar outros atos nossos como legisladores. Exemplo do qual eu venho trabalhando, quero propor, conversei com o Salatino, o quê? Nós poderíamos ler, e seria de extrema responsabilidade, de eficiência para nós lermos as respostas dos requerimentos de informação. É o nosso maior instrumento de fiscalização. Os vereadores Dr. Almir, professor Cláudio, Gilberto Batata Mantovani e as vereadoras Tiesa e Beatriz também se manifestaram sobre a proposta de restringir homenagens a servidores públicos. Ouça inicialmente o que disse o vereador Dr. Almir. A gente percebe claramente que o que falta para o funcionário público são meios condizentes de trabalho, são salários dignos, é o respeito que a população deve a eles. Eles fazem tudo isso sem pensar em voto de aplauso. O voto de aplauso é algo que, às vezes, ele serve para tapar o sol com a peneira, porque, na realidade, o que se busca, o que a gente escuta, o que se vê, são as necessidades primárias dos funcionários públicos. Ouça agora o que disse o vereador professor Cláudio. O vereador já fica restringido em apresentar projetos de lei, porque a maioria mexe com a peça orçamentária e nós não podemos mexer com o orçamento. E eu acho que essas homenagens, não vi nenhuma homenagem justa aqui, que nós temos que respeitar cada parlamentar que faz essa homenagem. Aí fica a critério da população. Aí tem gente que fala assim, aquela Câmara só dá voto de aplauso, só dá voto de pesar. Uai, o eleitor que não gostar do vereador porque ele faz isso, não vote nele o ano que vem. É uma decisão política. A vereadora Tiesa também se posicionou sobre a proposta. Acompanhe o que ela disse. É justo que se homenageie, é justo que se destaque, é justo que se valide aquilo que sai do habitual. Eu não tenho dúvida de que isso é necessário. Mas, infelizmente, o que desanda a maionese é o de mais ou o de menos. A regra é natural, é claro. Aquilo que precisa ser destacado deve ser destacado. Faz falta para a gente, faz bem para a gente. Mas o exagero é que não pode.
A vereadora Beatriz encerrou o ciclo de debates sobre a proposta de restringir as homenagens do Legislativo aos servidores. Acompanhe. Nenhum funcionário público que faça bem a sua função ou faz bem para ser reconhecido pela Câmara de Vereadores. Quem faz bem, faz bem. Quem não faz bem, não faz bem. E não é um voto de aplauso que vai fazer o funcionário ser melhor ou ser pior. Não é o voto de aplauso. Acho que assim, a discussão aqui está fora do padrão. Não é o voto de aplauso que indica quem é o funcionário. Rádio Câmara Online. Durante a 28ª sessão ordinária do ano, realizada ontem à noite, os parlamentares também rejeitaram, por maioria de votos, o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação a um projeto de lei do vereador Rivael Papinha. A proposta busca criar no município a Patrulha Maria da Penha, a fim de garantir as medidas protetivas a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Com a derrubada do parecer contrário, a matéria seguirá tramitando normalmente aqui na Câmara. O vereador Rivael Papinha se pronunciou sobre o assunto após o resultado da votação. Acompanhe. O que eu peço para os colegas vereadores, aqueles que entendem que é possível, que a gente possa derrubar o parecer contrário para que o projeto possa tramitar na casa, até mesmo para acolher algumas sugestões de alguns outros colegas vereadores. Se alguns vereadores entenderem que o projeto precisa ser aperfeiçoado, Denis Pistelli, precisa ser melhorado, que todos os vereadores, a partir do momento que o projeto está em tramitação, ele cabe a qualquer um dos colegas vereadores fazer parte desse projeto, fazer parte da sugestão desse projeto para que a gente possa aprimorar, até mesmo para melhorar o projeto. Porque o objetivo é único. O objetivo não é o projeto para o Papinha ou da casa. É pensando que Araçatuba pode ser uma referência também, como tem uma referência, a casa de referência da mulher em Araçatuba, a gente possa também ter a Patrulha Maria da Penha como referência aqui na cidade de Araçatuba. Por fim, os vereadores Denilson Pichitelli e professor Cláudio obtiveram a reconsideração do plenário para receber os projetos de lei apresentados pelos dois vereadores. Dessa forma, as duas propostas seguem tramitando aqui no Legislativo. O projeto do vereador Denilson Pichitelli prevê a criação de um serviço de notificação obrigatória de vítimas de acidentes de trânsito no município. Ouça o que ele disse em plenário sobre a sua proposta. Lá no Rio da Mandarim tem a rua Rodolfo Miranda com a Gilberto Batista de Souza. Lá acontecem acidentes frequentemente e muitas vezes não aparece. Porque muitas vezes as pessoas é atendido no local por ambulância ali da Medilar, por Araçamed, e não tem essa estatística. Então essa estatística ela vai trazer no nosso projeto para melhorar a sinalização de trânsito e trazer mais segurança aí a nossa população da nossa cidade. E eu também vou naquele mesmo sentido que o Papinha falou. Derrubar o parecer, depois o projeto, a gente, se tiver que fazer algumas adequações, a gente fazem junto. O vereador professor Cláudio busca alterar a lei municipal referente à proibição da venda e utilização de cerol no município, aumentando, inclusive, o valor da multa cobrada. Ele também falou sobre esse assunto em plenário. Acompanhe. Peço que os pares votem para aprovar esse recurso, senhora presidente, e depois, lá no mérito, a gente faz emenda, a gente faz a discussão. E termina aqui a edição do Rádio Câmara Online desta terça-feira. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigada pela sua audiência, uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara Online.